Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre interferência e intervenção. Acompanhando aí as últimas notícias, né, os últimos eventos do cenário internacional, a gente acha importante trazer algumas definições a respeito desse tema para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo no nosso mundo. Bom, pessoal, nas últimas semanas a gente tem observado aí bastante movimentação com relação ao tema de uma potencial invasão da Rússia com relação à Ucrânia. Inclusive, a gente queria agradecer vocês porque o nosso vídeo aqui que fala sobre as negociações entre Rússia e Estados Unidos em torno dessa questão da Ucrânia é um dos vídeos mais vistos aqui do canal nos últimos tempos e a gente fica muito feliz com essa recepção de vocês também. E antes de começar a falar mesmo, eu queria dizer que a gente vai promover aqui pelo canal, aqui pelo RPS, um curso sobre geopolítica das grandes potências. Então a discussão, né, a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai falar sobre o impacto da crise financeira de 2008 e as soluções, né, que já vinham aí no caso da Rússia, no caso da China, desde o começo do século XXI, mas envolvendo aí o putinismo, entender os impactos de 20 anos da guerra ao terror, no caso dos Estados Unidos, para a posição internacional deles, e também a iniciativa da Rota e da Seda, a BRI, né, Belt and Road Initiative da China. A gente vai colocar as informações aqui na descrição. As inscrições podem ser feitas pelo nosso e-mail, né, e vocês podem seguir a gente nas redes sociais aí para ir acompanhando todas as informações sobre esse curso que vai ser nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. Uma turma de manhã e uma turma de noite, tá bom? Mas para falar do tema de hoje em específico, para falar a respeito da diferença entre interferência e intervenção, parece ser interessante, importante a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Porque esses conceitos, eles são conceitos, como muitos daqueles que a gente trabalha aqui no canal, e várias vezes a gente vem reforçando um pouco sobre isso, que eles são conceitos que têm algumas consequências importantes. É por isso que a gente chama eles de conceitos disputados, né? O que é um conceito disputado? Um conceito disputado é um termo, né? Uma afirmação, uma expressão, algum tipo de palavra, enfim, que tem um certo significado aceito de forma comum, mas que também é mobilizado politicamente por diferentes atores, enfim, tendo em vista e buscando, tentando, né, de uma forma ou de outra, alterar o seu significado, de forma consciente ou inconsciente, tá? O termo de conceito disputado, ele é um termo muito importante para a gente abordar em geopolítica, que é uma área, né, que ela é essencialmente política, né? Ela não mexe só com o espaço, mas ela mexe sobretudo com política. Vou dar um exemplo aqui envolvendo o conflito na bacia do Rio Don, né, na região de Donetsk, Luhansk, que é essa região da Ucrânia, né, próxima à fronteira com a Rússia, onde anda acontecendo nos últimos 8 anos uma guerra civil importante, né, e que, de um lado, tem gente acusando a Rússia de fazer uma intervenção, quando a Rússia afirma que ela só está fazendo uma interferência, né? Então, acho que esse é um bom exemplo para a gente entender. Bom, em 2014, quando aconteceu a anexação da Crimeia e quando se iniciou esse conflito no leste da Ucrânia com relação a essas regiões de Donetsk, Luhansk, enfim, essa região que é mais próxima da Rússia, né, é majoritariamente economicamente mais ligada à Federação Russa, enfim, e também mais urbanizada do que o leste da Ucrânia, onde fica a capital Kiev, que é uma região mais voltada para a agricultura, de exportação de alimentos, enfim. Uma das primeiras coisas que começaram a aparecer foi o fato de que algumas das tropas que estavam lutando em nome de Donetsk e Luhansk, essas regiões, né, da Ucrânia Oriental, na verdade poderiam ser tropas russas, né? Ao que os russos falaram, não são tropas russas porque eles não são militares reconhecidos. E de fato, naquela época, em 2014, quando a gente observava as imagens, quando a gente buscava mais informações sobre isso, uma das coisas que chamavam a atenção é que esses combatentes ali daquela região descumpriam uma das principais regras da guerra
moderna, né, determinadas não só, mas também pelas convenções de Genebra sobre direito humanitário internacional ou direito da guerra, que é justamente a identificação. Eles estavam com uniformes russos, eles estavam com uniformes, usavam equipamentos, né, tanques, enfim, da Rússia, mas não havia como comprovar a sua afiliação à Rússia porque eles não se identificavam. Não havia uma identificação de fato desses soldados, né? De uma forma ou de outra, isso é um dos elementos mais importantes que a gente tem observado aí nos últimos anos aqui no cenário internacional, né, no mundo em que a gente vive, que é justamente essa mudança da forma de organização política da violência. A gente tem os mercenários, por exemplo, no caso das grandes empresas, das grandes companhias privadas, né, de fornecimento de segurança, a gente já falou sobre elas aqui no canal. Mais recentemente, uma empresa russa, justamente o Grupo Wagner, está envolvido, né, com a expulsão dos franceses, belgas, dinamarqueses, do Mali e de outros países ali da região do Sahel, né, essa região aqui entre o Saara e a floresta tropical aqui na África, né? E também a gente tem a figura das operações secretas, né? As operações secretas, as operações clandestinas. O Jeremy Scahill, que é um jornalista, tem esse livro muito bom chamado Guerras Sujas, o Mundo é um Campo de Batalha, a respeito dessas operações clandestinas dos Estados Unidos e como elas foram sendo construídas também juridicamente. Eu estou aqui, né, relendo ele para estudar, né, para trazer informações importantes para a tese, então acho que é uma boa referência aí a fazer. Qual que é o ponto importante aqui? Intervir nos assuntos internos de outro país é um dos princípios, ou não intervir nos assuntos internos de outro país é um dos princípios que organizaram as relações internacionais desde que elas se tornaram menos europeias ou menos eurocentradas, né? E principalmente um dos institutos principais, a gente poderia dizer assim, justamente do período do pós-Segunda Guerra Mundial, com a institucionalização da ONU, cuja carta, né, faz com que apareça aí a questão da autodeterminação dos povos, né, e aí o impedimento, digamos assim, dessa intervenção direta armada, né, a proibição por parte da Carta da ONU da guerra como mecanismo de política externa válido, de uma forma ou de outra consagra também esse princípio, né, a proibição da guerra de agressão, ou seja, a guerra ela só seria válida e só seria considerada como aprovada pela comunidade internacional a partir do momento justamente em que ela ocorresse de forma defensiva, não como uma forma de obter obter seus objetivos de política externa utilizando as guerras de agressão. Então, essa não intervenção em assuntos internos é um dos princípios mais mobilizados aí no cenário internacional por diferentes atores, principalmente aí na segunda metade do século XX, né? Que é justamente um período onde ocorrem inúmeras e assim, variadas intervenções, sobretudo de caráter militar, né? Por que eu falo sobretudo de caráter militar? Porque ali no começo do século XX a gente tem algumas intervenções militares, principalmente dos Estados Unidos, nos países do Caribe, né, da América Central, do Caribe, enfim, que são militares, mas que tinham como fundamento principal a defesa dos interesses das empresas americanas, né, ou seja, interesses privados atuando, né, sendo representativos aí para decisões de utilização de forças armadas com relação a esses países da América Central e do Caribe, que não atendessem aos interesses privados das grandes empresas que produziam alimentos ali naquela região. Então a gente tem uma intervenção militar, porque pública, né, um mecanismo de política externa, mas para defender interesses privados, nesse caso dos Estados Unidos, no começo do século XX. Final do século XIX, começo do século XX. Né? Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, o que teoricamente deveria prevalecer é a falta de intervenções militares diretas, que não é o que a gente observa. Porém, o que começa a acontecer na segunda metade do século XX é um envolvimento cada vez maior de grandes potências em conflitos por procuração.
as famosas proxy wars, né? Esse termo em inglês, que a gente traduz como guerras por procuração, busca representar justamente uma forma de intervir nos assuntos internos de um país, fingindo que você não está intervindo, porque daí você está dando armamento, você está dando treinamento para grupos armados internos que vão lutar uma guerra civil dentro daquele país e vão decidir então quem que vai ser o responsável por assumir as responsabilidades de governo daquele país ali depois do resultado final da guerra civil, né? O sobrevivente é aquele que comanda então o país a partir de então. Essas guerras por procuração, elas são consideradas uma forma de intervenção nos assuntos internos. Não é uma intervenção direta, não é uma intervenção militar, como o golpe, ou como a intervenção militar que os Estados Unidos fizeram em Granada, na ilha de Granada, em 1983, por exemplo, ou a tentativa de invasão da Argentina com relação às Malvinas em 1982, né, durante o conflito da Guerra das Malvinas, justamente. Né, trata-se aí de uma intervenção militar direta. As guerras por procuração, elas são intervenções de forma indireta, né? Agora, existem outras formas que os países podem também, de uma forma ou de outra, intervir nos assuntos internos de outros países. Dentre eles está o famigerado soft power. Né? A gente já fez um vídeo sobre ele aqui, né? Eu digo famigerado porque ele fez muito sucesso e ele ainda faz muito sucesso, esse conceito do Robert Keohane, do Joseph Nye, né, sobre soft power, em que a cultura aparece como um aspecto importante de exportação dos países para comover, né, ou moldar os interesses de uma sociedade em outro país, de forma que, por meio de eleições democráticas, esse país, de uma forma ou de outra, tenha líderes que vão executar práticas de política externa mais ligadas aos interesses do país que exportou, em primeiro lugar, esses valores culturais. Naquele vídeo que a gente fez sobre soft power, a gente aprofunda um pouco mais os limites desse conceito, né, algumas questões importantes que, de uma forma ou de outra, se ele se adequou ali ao final dos anos 80, começo dos anos 90, hoje ele já encontra algumas dificuldades com relação a isso. Mas principalmente porque a gente não tem como comprovar que, por meios culturais, um país está intervindo no outro. Né, por formas discursivas e tudo mais. Por isso que a intervenção, ela encontra na interferência e principalmente, por exemplo, no caso da guerra do Iêmen, as formas de ajuda humanitária, né, são mecanismos também às vezes utilizados pelos países para intervir em assuntos internos. Né, a gente observa, por exemplo, no caso da Ucrânia, o envio de vários oficiais para treinamento de tropas, troca de informações de inteligência, etc., que podem beneficiar o governo de Kiev, por exemplo. Né? Pode ser aquilo que o governo de Kiev pretende executar no futuro e tudo mais, mas que não deixa de ser, de uma forma ou de outra, uma interferência tanto no debate público como nos âmbitos de decisão de política externa, política de segurança, política de defesa. Então a interferência, ela é muito mais difícil da gente qualificar. Quando a gente fala de intervenção, a gente está falando justamente do envio de tropas, ou enfim, do envio de diplomatas, da assinatura de tratados, criação de protetorados e tudo mais. Mas agora no século XXI, o grande problema que a gente vem enfrentando é justamente a capacidade de definir o que é uma interferência e o que não é uma interferência em assuntos internos de outros países. Não é? A gente teve, por exemplo, recentemente o caso do presidente Maurício Macri. A gente fez um vídeo aqui sobre isso, inclusive, que enviou, da Argentina, né, que enviou material bélico para a Bolívia durante o golpe de 2019. Qual era a justificativa do Maurício Macri? Justamente que esse material fosse enviado para a embaixada e para consulados da Argentina em meio àquela mobilização, e que, de uma forma ou de outra, fosse utilizado com esse fim. Né? Só que se comprovou que esse material foi desviado, digamos assim, ou foi enviado, na verdade, para a polícia boliviana durante esse período. Né? E há uma disputa legal tanto na Bolívia como na Argentina para colocar não só o Maurício Macri, mas a Patrícia Bullrich e outros responsáveis, né, de Ministério do Interior, Ministério da Defesa lá da Argentina, como pessoas que tentaram intervir a favor do golpe de 2019. Né?
E aí a gente encontra justamente essa zona cinzenta e o espaço que há para a gente observar esse jogo entre intervenção e interferência, essa indefinição nos temas, né? Porque a interferência ela pode acontecer por meio de discursos, por meio da mobilização de recursos financeiros. As sanções econômicas, das quais a gente já falou aqui no canal também, são uma forma de intervir economicamente num outro país, não é? Estrangulando a economia de uma forma ou de outra, que é um mecanismo que foi favorecido pelo governo Obama com relação ao Irã e também com relação à Rússia desde 2012. E esses mecanismos, digamos assim, são formas de interferir sem intervir diretamente. Ao mesmo tempo, a gente pode considerar que existe um jogo aí também, em que países que pedem interferências ao, por exemplo, pedir empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, acabam de uma forma ou de outra sofrendo intervenções, porque ao adotar, né, ao pegar empréstimos com essas instituições, precisam fazer alterações estruturais na sua organização política ou na sua organização social, econômica, enfim, de forma a assumir as responsabilidades diante desses compromissos assumidos com essas grandes instituições, né? Acho que o principal para a gente sair desse vídeo com alguma coisa, né, é que a interferência ela é muito mais sutil e difícil de ser comprovada. E é um fenômeno do cenário internacional. Ela acontece porque existem países que têm interesses em outros países também e que querem criar o ambiente necessário para atingir os seus interesses de uma forma ou de outra. Já as intervenções, elas são mais comprováveis, digamos assim, né? São mais materiais, visíveis, mas ao mesmo tempo elas são um pouco mais honestas, digamos assim, né? Ou seja, elas têm uma capacidade de estabelecer bem o seu objetivo, senão elas acabam virando poços de lama, como foi a intervenção soviética no Afeganistão, nos anos 80 também, e a intervenção dos Estados Unidos lá no Iraque. Se você quiser saber mais detalhes dessas questões com relação aos Estados Unidos, à China, à Rússia, dê uma olhada, né? Considere se inscrever aí no nosso curso de Geopolítica das Grandes Potências, que vai acontecer nos dias então 22, 23 e 24 de fevereiro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, contamos com vocês sempre por aqui, tá bom? Um abraço, gente, até semana que vem.